bênção de Deus na economia pessoal. Entender esse trecho ou essa passagem no livro de Malaquias requer um entendimento do contexto do livro e um entendimento até mais amplo, maior do que o contexto do próprio livro. Se você for para Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Deus fez ali, Deus havia feito um pacto, Deus havia feito uma aliança, Deus havia feito um juramento, quando Ele chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e a partir de você eu vou fazer feliz, abençoada todas as nações da terra. Deus havia aqui feito um pacto, um juramento. Chegando em Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 3, Deus renova esse pacto, Deus renova essa aliança. Chamou Moisés a todo o povo e disse-lhes: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Ou seja, era a mesma aliança sim, mas Moisés estava falando dessa aliança, foi renovada, ela é também para nós. E virando a página, no capítulo 7 de Deuteronômio, versículos 7 e 8, diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento, e para guardar o pacto, para guardar a aliança que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ou seja, Deus tinha um pacto, Deus tinha uma aliança com o povo, e no decorrer da história Ele vai renovando essa aliança. E quando chegamos em Malaquias capítulo 6, Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. O que Deus está fazendo aqui é chamando a atenção do povo para esse pacto que ele tinha. Olha, o pacto está feito, a aliança está firmada, eu não vou mudar, e eu cumpro a parte que eu falei que eu iria cumprir no meu pacto, na minha aliança com vocês. E nós já vimos anteriormente que essa aliança de Deus com o povo tinha dois aspectos. Tinha um aspecto incondicional, ou seja, Deus havia dito que iria fazer algo independente da resposta do povo, independente da atitude do povo. Deus prometeu, Deus disse que faria aquilo, Deus não impôs nenhuma condição, e Deus fez. Deus escolheu Abraão, decidiu fazer de Abraão uma grande nação, e você não encontra Deus exigindo nada de Abraão. E Deus disse para o povo, segundo o texto de Deuteronômio: vocês são meu povo, ponto. Ponto. E tinha também, esse era o aspecto incondicional. Deus disse que ia dar uma terra, Deus deu a terra. Agora Deus disse que a permanência na terra era condicional. E essa aliança tinha também, então, esse aspecto condicional, ou seja, Deus iria cumprir algumas coisas dependendo da resposta do povo, dependendo da condição do povo. Ou seja, Deus disse: olha, algumas coisas eu vou cumprir independente de vocês, independente da atitude de vocês. Agora, outras coisas eu vou cumprir dependendo da atitude, da resposta que vocês derem. De uma certa forma, assim é com todo filho de Deus. As Escrituras prometem vida eterna, salvação eterna incondicional, baseada exclusivamente na graça de Deus. O que a Bíblia diz é: se você crê nisso, se você se arrepende dos seus pecados, se você reconhece o seu estado de pecador, se arrepende e crê que Jesus é o Filho de Deus, enviado para morrer na cruz em seu lugar,
que ele ressuscitou, as Escrituras dizem: você está salvo. Se você crê, você desfruta. Não depende de você fazer isso ou aquilo, apenas crer. É presente de Deus. Mas quando se trata de dar continuidade dessa nova vida que Deus dá, a coisa é um pouco diferente. Entram alguns aspectos aí também condicionais. Em Levítico capítulo 26, Deus deu ali para o povo esse aspecto condicional da aliança. Deus disse: olha, algumas coisas vão acontecer se vocês cumprirem, e algumas coisas não vão acontecer se vocês não cumprirem. Está registrado aí no capítulo 26 de Levítico, as bênçãos condicionais da aliança de Deus com Israel. Por exemplo, você começa a ver no capítulo 26, versículo 3: se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo. Se você for no 6, versículo 6, estabelecerei paz na terra, o que eles não têm até hoje, né? Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo, andarei entre vós. Então Deus estava falando para o povo esses aspectos condicionais. E notem, é como se Deus estivesse dizendo: olha, se vocês me levarem a sério, se vocês levarem a sério o que eu estou dizendo, é isso aqui que eu vou conceder para vocês. São essas as bênçãos que eu tenho para vocês. Mas a partir do versículo 14 de Levítico, olha como começa: mas, se não me ouvides, a condição, se não me ouvides e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir. Versículo 16: então eu vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente. Versículo 17: voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Versículo 19: quebrantarei a soberba da vossa força. 20: debalde, em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a produção, as árvores não darão o seu fruto. E Deus vai cumprindo isso. E acontece de você chegar lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 7, o que está acontecendo é exatamente isso que Deus havia dito. Olha o versículo 7: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Era isso que estava acontecendo, o povo havia se desviado, o povo não estava guardando o pacto, não estava cumprindo a sua parte na aliança. E Deus diz: vocês querem a bênção, mas vocês não estão cumprindo o que precisam para receberem. Resultado: maldição. E sabe o que Deus estava dizendo para o povo aqui em Malaquias? Eu sou fiel ao que eu digo também. E aqui entra a fidelidade de Deus. Às vezes nós fazemos tantas besteiras, e aí recorremos e queremos que Deus, mas Deus vai, olha a sua parte e o que você está fazendo. E Deus estava dizendo para o povo: eu mostro que eu sou fiel, não somente quando vocês fazem o que deve ser feito, mas também quando vocês não fazem. E eu vou cumprir a minha parte na aliança. Eu disse que se vocês não obedecessem, maldição. E é isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E Malaquias descreve no decorrer do livro, como já vimos, uma série de pecados. Os sacrifícios dos animais, o povo estava pegando o animal dilacerado, estava pegando o coxo, estava pegando o cego e oferecendo ao Senhor. Ofereça isso que o Senhor recebe. É para Deus mesmo. Vimos no capítulo 3, versículo 5, os padrões de moralidade totalmente fora dos padrões que Deus havia dado. Veja: feitiçaria, adultério, perjúrio ou jurando falsamente, defraudando o salário do jornaleiro, ou seja, o patrão que oprime o empregado, a opressão à viúva e ao órfão. Tudo isso estava contrário
aquilo que Deus havia dito, e Deus falou: se vocês fizerem isso, vai ser maldição. E Deus estava agora cumprindo, como Deus é fiel, Ele estava cumprindo a sua parte no pacto, Ele estava cumprindo a sua parte na aliança, e era isso que o povo estava experimentando. Só que agora, chegando aqui em Malaquias, Deus escolhe um pecado específico, Deus escolhe, versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão me roubando. Era isso que Deus estava dizendo para o povo aqui. E esse é um texto muito usado, desgastado, e eu creio que citado apenas no aspecto econômico, e Deus aqui não trata apenas de aspecto econômico, Deus trata de coisas muito mais profundas aqui com o povo. Eu quero dizer para você que nos visita, que talvez passe pela sua cabeça: pô, eu venho na igreja e vou ouvir mais uma vez sobre dinheiro. Quero que você saiba que Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer você. É primeiramente a você que Ele quer, e não o seu dinheiro. Mas saiba que Ele tem planos e propósitos também para a administração financeira, e bênçãos para uma administração financeira feita de acordo com os propósitos dele. E o assunto do texto aqui tem um aspecto econômico também. Deus propôs vida abundante ao seu povo, mas haviam condições que o povo tinha que cumprir para desfrutar dessa vida abundante. E eu quero tratar sobre dois princípios, ou duas condições que precisamos cumprir para desfrutar da bênção de Deus na nossa economia pessoal. Dois princípios para você desfrutar da bênção de Deus na sua economia pessoal. A primeira condição não é você dar o dízimo, não. A primeira condição é você se voltar para Deus, e é isso que Deus vai dizer aqui. Deus tinha já estabelecido princípios para o povo, Deus já tinha estabelecido os princípios de pacto, mas o povo, eles não estavam cumprindo. O povo havia se deixado iludir, o povo havia se deixado levar por propostas fora da lei de Deus, por propostas fora dos mandamentos de Deus, fora das Escrituras. E por isso agora o povo estava provando e estava experimentando a maldição. E é sempre assim, irmãos. Todo conceito não bíblico que você adota para a sua vida, todo padrão não bíblico que você adota para a sua vida vai ser sempre uma ilusão. Às vezes nós achamos que podemos desfrutar das bênçãos de Deus mais rápido se tomarmos um atalho. E essa ilusão de tomar atalhos e de procurar alternativas às propostas de Deus é sempre a base do pecado. Toda pessoa, quando peca, lá no fundo ela tem uma ilusão de encontrar algo bom através do caminho que ela está procurando. Entendem isso? Toda pessoa que peca, no fundo ela está procurando, e ela está num caminho de ilusão, mas ela está procurando algo bom. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, normalmente alguém que rouba está procurando suprir alguma coisa para si. Não estou justificando o roubo, não é isso, né? O estuprador está procurando prazer. Só que o problema é a maneira de suprir isso. O problema é a maneira de buscar isso. E quando você estabelece o seu jeito e deixa o jeito de Deus e deixa o que Deus estabeleceu, a Bíblia diz que aí você está pecando, você está errando o alvo, você está saindo do propósito de Deus. E qual era a tônica do povo? Volta aí para o versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Interessante Deus chamar o povo aqui de filhos de Jacó. Jacó já havia morrido há cerca de 1400 anos. E ele nem se chamava mais Jacó, Deus havia mudado o seu nome para Israel. Mas Deus volta aqui e chama esse povo de filhos de Jacó. Por que será?
sabem o que significa o nome Jacó? Jacó, a palavra Jacó, o nome Jacó, é Yaakov. Vem do verbo Hakav, no hebraico. Abra sua Bíblia aí rapidamente em Gênesis 27, 36. Gênesis 27, 36. Depois que Jacó engana seu irmão, olha o que o irmão mesmo diz. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim. Vejam, não é à toa que ele se chama Jacó, ele me enganou 2 vezes. E o nome Yaakov vem do verbo Hakav, que significa aquele que engana, ou enganador, o suplantador, aquele que puxa o tapete, aquele que lhe dá uma rasteira. Vocês lembram como foi o nascimento de Jacó e Esaú? Jacó nasceu aonde? Grudado aonde? No calcanhar de Esaú. Esaú disse: meu irmão faz jus ao nome. E agora Deus está dizendo para o povo: olha, eu não mudo, mas vocês também não mudam. Vocês também não mudaram. Vocês continuam sendo enganadores. Vocês continuam sendo filhos de Jacó. Vocês não têm o caráter que eu dei a seu pai, chamando-o de Israel. Eu lhe dei um novo nome, mas vocês ainda continuam sendo filhos de Jacó. Vocês continuam tentando dar rasteira. E pior, agora vocês tentam dar rasteira em mim. É isso que Deus estava dizendo para o povo. Vocês continuam sendo Yaakov, enganadores, suplantadores. Vocês continuam sendo filhos de Jacó. E como? Aí no versículo 8 Deus diz: roubará o homem a Deus. O verbo roubar é kahav. É as mesmas palavras do verbo enganar. Malaquias está fazendo um trocadilho aqui. Ele mudou uma sílaba de lugar. Vocês estão me roubando. E Deus está dizendo para o povo: é do caráter de vocês isso, porque vocês são filhos de Jacó. Vocês são Hakav e estão Kahav. Vocês são enganadores, estão tentando me enganar, estão tentando me roubar. Agora veja o que Deus diz no versículo 7, a parte B: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava dizendo: voltem-se para mim, arrependam-se, façam uma volta de 180 graus, não virem as costas para mim, não me deem as costas, mas fiquem de frente, olhem na minha face, me encarem, prestem atenção. Voltando lá para Levítico, capítulo 26, quando Deus falou das bênçãos decorrentes da obediência e da maldição decorrente da desobediência, nós vimos do versículo 3 a 13, Deus fala das bênçãos. Dos versículos 14 a 39, Deus vai falar das maldições. Mas olha, a partir do versículo 40 de Levítico 26, o que Deus fala: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles. Versículo 42: então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão. E Deus vai então, versículo 45, antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Vejam, Deus disse: olha, se obedecerem bênção, se desobedecerem maldição,
Mas mesmo quando vocês desobedecerem, se vocês se voltarem para mim, se vocês olharem para mim, se vocês se arrependerem, se vocês me buscarem de novo, então eu vou restaurá-lo. Por amor, eu vou restaurá-lo. E no versículo 7 é exatamente isso que Deus diz. Vejam como Deus estava lembrando a aliança com o povo. Quando Ele diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. E eu me lembrarei da aliança. E eu vou me lembrar daquilo que eu disse, que se vocês se arrependessem, eu os acolheria novamente e os abençoaria, porque eu sou o Deus de graça, eu sou o Deus de bondade, eu sou o Deus de misericórdia. Para desfrutar disso, é necessário levar Deus a sério em todas as áreas da sua vida. Para ter o seu louvor cantado, aceito, a sua oferta de louvor, é necessário primeiramente voltar-se para Deus, se você está em pecado. Esta é a condição geral, mas existe uma outra mais específica, e esta é a segunda condição, para você desfrutar da bênção de Deus na sua economia pessoal. E a segunda condição é entregar a Deus o que é de Deus. E era essa a condição para o povo, entregar a Deus o que era de Deus. Vejam o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus estava falando, não me roubem, entreguem o que é meu. O dízimo, a palavra dízimo, ela significa 1/10 ou a 10ª parte de algo. E no caso era a 10ª parte das rendas. Irmãos, o dízimo, antes de ser bíblico, o dízimo não começou na Bíblia. Tá? O dízimo é antes da Bíblia. Já existia a prática do dízimo. O dízimo era um costume dos babilônios, muito antes do povo de Israel. O dízimo era um costume dos cananitas, um povo até inimigo de Israel. O dízimo era um costume dos assírios. Era costume, era comum esses povos entregarem 1/10 da sua renda para alguém que eles consideravam superior. Eles tinham isso já. Eles pegavam 1/10 da sua renda e entregavam para alguma pessoa que eles consideravam superior. Por exemplo, você encontra em Gênesis capítulo 14, Deus não tinha falado nada de dízimo ainda. E Abraão volta de uma batalha, no qual ele foi libertar seu sobrinho Ló, e ele oferece o dízimo a Melquisedeque. Ele entrega espontaneamente, liberalmente. Deus ainda não havia dado uma ordem para isso. Mesmo Jacó, posteriormente, em Gênesis 28, em Betel, Jacó diz, eu darei a Deus de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar a 10ª parte. E ainda não havia nenhuma ordem de Deus. E muito provavelmente eles estavam fazendo isso em função do costume que eles conheciam muito bem. Somente quando o povo de Deus é organizado como povo, quando eles saem do Egito, é que então Deus dá ordens claras. Levítico 27:30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E versículos seguintes aí também. Só aqui Deus estava instituindo o dízimo para o seu povo. Agora veja, tem algo interessante aí, Deus não fala dízimo. Deus fala de todos os dízimos. Por que será que Deus usa o plural e não usa o singular? E é isso que está aqui em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos, não é trazei todo o dízimo. Sabe por que Deus falou isso para o povo de Israel? Quais eram esses dízimos? O que era feito com esses dízimos? Deuteronômio, capítulo 14.
versículos 22 a 29. Deus vai dizer, olha, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher. Ou seja, todos os anos eles tinham uma parcela, 10% de tudo que eles recolhessem. E Deus vai dizer aí, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. E aí ele vai falar assim, olha, e se o lugar que você escolheu para adorar for muito longe, e você não tiver como carregar tudo isso, toda essa parcela de 10%, então o que você faz? Você vende e leva o dinheiro, né? E quando você chegar lá, olha o que era para fazer com esse dinheiro, versículo 26 de Deuteronômio, esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho ou bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Veja, Deus estava falando para o povo, olha, vocês vão fazer uma poupança de 10% com vistas às festas. Isso era para as festas, era para os cultos do povo, era para eles celebrarem as festas a Deus, e era para a festa mesmo, era para eles comerem, era para eles beberem, era para eles festejarem, quando eles se reunissem. Era para isso o dízimo, esse dízimo, e é por isso que Deus diz dízimos. Mas tinha mais ainda. Olha aí, porém, versículo 27, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe. Em Números 18, 24, Deus vai falar também, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. A tribo de Levi não tinha terra, eles não tinham como plantar, eles não tinham subsistência, então era necessário que as outras tribos pegassem 10% de toda a sua colheita, de toda a sua renda, e dessem para a tribo de Levi, e 1% ou a 10ª parte desses 10% ia para o sacerdote. Então veja, irmãos, havia 10% anualmente que eram para as festas do povo. Havia mais 10% que era para a obra de Deus, era para o mantimento para a casa de Deus, era para as reformas, era para as construções, era para manter os levitas, era para manter os sacerdotes. E de 3 em 3 anos, eles tinham que tirar mais 10%, que era um fundo de assistência social para o levita, para o órfão, para a viúva e para o necessitado. Você fez as contas aí? Quanto era o dízimo que Deus tinha pedido para o povo de Israel? Anualmente? Se você pegar 10% para a poupança para as festas, mais 10% para os levitas, 20%, e a cada 3 anos mais 10%, divide 10% por 3, dá 3,33, vai dar uma dízima. O dízimo deles anualmente era pelo menos 23,33%. É por isso que Deus fala, trazei todos os dízimos e não trazei o dízimo, porque era isso que Deus havia pedido para o povo. E além disso, Deus fala aqui em Malaquias, né, de ofertas. Ele vai falar, versículo 8, em que me roubais nos dízimos e nas ofertas. Além do dízimo, tinha as ofertas. As ofertas eram voluntárias, era aquilo que o povo levava voluntariamente. Havia alguma necessidade, construiu o tabernáculo, construiu o templo, então ia-se até o povo e pedia ofertas, além
daquilo que Deus já havia estipulado como dízimo. O dízimo era ordem, era o que Deus pedia, e era isso que agora aqui em Malaquias Deus estava cobrando do povo, e Deus estava dizendo, porque esta é a maneira, esta foi a forma que eu estabeleci para suprir a minha obra. Irmãos, é possível que alguém faça almoço, bazar e mil outras coisas na igreja para arrecadar fundos, mas o jeito de Deus não é quermesse. Não é quermesse o jeito de Deus para arrecadar fundos. É através da contribuição fiel do seu povo. É através da contribuição fiel daqueles que são seus servos. E era assim que a sua obra, os sacerdotes, eram mantidos. E quando isso não acontecia, o sacerdote tinha que sair, ele tinha que deixar o seu trabalho de sacerdócio, tinha que procurar um cantinho de terra para que ele pudesse plantar e comer. E a casa de Deus e o serviço de Deus ficavam abandonados. Isso aconteceu lá em Neemias. Você pode olhar depois, Neemias capítulo 13, versículo 10. O povo não estava fazendo isso, e os sacerdotes tiveram que ir e deixar a casa de Deus e o serviço de Deus para trabalhar. Essas são duas condições para nós também. São duas condições para provarmos as bênçãos de Deus no campo econômico. Agora não adianta só vir e trazer o seu dízimo e a sua oferta também, porque Deus também estabeleceu requisitos para receber a oferta. Olha Malaquias 3:4, Deus disse: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Então, isso diz que tinha uma condição antes, e a condição que ele coloca aí é assentar-se-á como derretedor e purificador. Vimos isso já domingo passado. Olha, quando o povo estiver com o seu coração puro, quando o povo trouxer a sua oferta, quando o povo trouxer o seu dízimo, de coração puro, não é só trazer. Irmãos, isso aqui me diz que não adianta tentarmos comercializar com Deus. Não adianta tentarmos negociar com Deus. Deus não fecha os olhos para aquilo que você faz de errado. Deus não fecha os olhos para o seu pecado. Deus não fecha os olhos, não faz vistas grossas ao nosso pecado. Não é um toma lá da cá com Deus, pensando que trazendo então o dízimo, Deus vai, eu vou aplacar Deus com isso. Dízimo não é maneira de comprar a Deus. E você não pode olhar a oferta isoladamente. Você não pode esquecer que a sua vida é integral. Você não pode esquecer uma vida de integridade diante de Deus. Lembra, nós já falamos sobre isso, até inclusive no relacionamento conjugal, integridade. Se você trata inadequadamente a sua esposa, ou se você trata inadequadamente o seu marido, Deus não ouve, não aceita a tua oferta. Malaquias capítulo 2, aí, versículos 10 a 16, 1 Pedro, Deus vai falar, Pedro vai falar isso também. Ou seja, Deus tinha estabelecido um requisito. Eu quero a oferta, mas eu quero essa oferta de um coração íntegro, de um coração puro, de uma vida íntegra, de uma vida pura, reta diante de mim. E eu gostaria de falar de alguns paralelos do dízimo entre o Antigo e o Novo Testamento. Primeiro paralelo que eu vejo é o compromisso de Deus. Veja, no Antigo Testamento, o povo sabia que se obedecessem, Deus estava garantindo para eles o ganho regular, Deus estava garantindo para eles o sustento regular. E no Novo Testamento, essa verdade não se apagou, essa verdade não mudou. Se você chegar em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhem as aves do campo, olhem os lírios, olhem tudo. Se Deus sustenta eles, que são inferiores, vocês não valem muito mais do que as aves? Vocês não valem muito mais do que isso? E é assim então, porque vocês se inquietam, que comeremos, que beberemos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Vejam, Deus estava garantindo aqui suprimento também, Deus estava garantindo aquilo que seria básico para os seus filhos. Em Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso é compromisso de Deus, dar-nos o básico, dar-nos aquilo que necessitamos. Esse paralelo do Antigo Testamento continua. Outro paralelo, o modo de Deus suprir a sua obra continua sendo o mesmo também. Você vai encontrar nos tempos de Jesus mulheres que sustentavam a obra de Cristo. Você vai encontrar mulheres sustentando o apóstolo Paulo. Você vai encontrar crentes que sustentavam a igreja de Filipos. Ou melhor, a igreja de Filipos que sustentava a obra missionária de Deus. A igreja de Corinto sendo estimulada a fazer as suas ofertas para os crentes pobres da Judéia. Ou seja, o sustento da obra de Deus ainda é através da contribuição do seu povo. Isso está expresso no Novo Testamento. Outro paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento: Deus dará abundância para quem contribui corretamente. Veja o versículo 10, a parte B: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Agora anote aí Lucas 6, 38. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aquele que contribui com alegria, aquele que contribui com liberalidade. Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulos 8 e 9. Aquele que contribui espontaneamente, sem constrangimento, sem cobrança. Paulo vai falar lá: eu vou multiplicar a sua sementeira. Está semeando, eu vou dar mais ainda. Eu vou multiplicar, eu vou dar abundância. Em Lucas, aí o texto que lemos, Deus está falando: aquele que dá, eu vou dar, vai receber uma medida apertada, eu vou socar, vai ser recalcada. Para quê? Para caber mais ainda. Esse paralelo continua no Novo Testamento. Veja, Deus tem o compromisso de nos suprir. A obra, a maneira de Deus suprir a sua obra é a mesma. E aquilo que Deus havia prometido para o povo continua valendo no Novo Testamento. Deus vai fazer abundar aquele que dá, Deus vai abençoar sim. Há diferenças? Há diferenças também. No Antigo Testamento se ensinava o dízimo como uma ordem. No Novo Testamento não se ensina isso. O dízimo é uma boa orientação. O dízimo é uma boa referência. Mas o dízimo não é uma lei. Se você faz por ser lei, Gálatas capítulo 3, Paulo vai falar: maldito aquele que vive debaixo das obras da lei. No Novo Testamento não há obrigatoriedade alguma de dar 10%. Nenhuma. Mas eu diria para você que esta é uma excelente referência. Esse é um bom começo. 10% é um bom começo, é uma ótima referência. E como disse, você pode, lá em 2 Coríntios 8, 9, encontrar o que Deus fala também ali.
para aquele que contribui. E ele vai falar de contribuição liberal, com alegria, espontânea. Não é constrangido, não é ordenado. Na minha experiência, na nossa experiência familiar pessoal, nós temos contribuído com a obra de Deus por cerca de 20 anos. E nós temos visto que 10% foi um bom começo. Foi uma boa referência. E se você quer começar, essa é uma boa referência para você também. Continua sendo uma referência bíblica. Versículo 10. Trazei. Sabe quem está falando isso? Sabe quem está falando isso aí? Olha aí no próprio versículo 10. Diz o Senhor dos Exércitos. Não é o pastor, não é o bispo, não é o irmão. Mesmo que outros às vezes, ou mesmo que muitas pessoas maculem, mesmo que muitas pessoas manchem e deturpem completamente o que seja a contribuição na igreja, mas é um princípio válido para nós hoje. E sabe, meu irmão, o que é contribuir? Contribuir, primeiramente, é uma experiência de fé. Se você ainda não tem o seu coração transformado nessa área, saiba que isso é um tremendo compromisso ou uma experiência de fé. Sabe por quê? Se você conhece um pouquinho de matemática, viver com 90% é mais difícil. Viver com 100%. Concorda, Zilson? Concorda? É mais difícil viver com 90% do que viver com 100%. Isso na matemática humana. Porque na matemática de Deus não é assim. Na matemática de Deus é diferente. Por exemplo, quem está prestando vestibular aí? 5P mais 2P é igual a quanto? 7P. Muito bem, Ana Paula. Irmãos, é exatamente isso que acontece na matemática de Deus. Deus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Essa é a matemática de Deus. Não é a nossa. Por isso, contribuir é um ato de fé. Porque Deus pode fazer com que 90% nas suas mãos seja muito mais do que 100%. E isso é fé. Você só faz isso por fé. Porque se você não tiver fé, você não faz. E essa é uma experiência de fé. Mas contribuir também é um ato de louvor. Porque você está reconhecendo, segundo diz o Salmo 24, de que Deus é dono de tudo. De que Ele te deu uma parte, 90% Ele deixou com você, para você administrar. É um ato de louvor, porque você está reconhecendo que aquilo tudo vem das mãos de Deus. Contribuir é também um ato de serviço. É um ato de serviço, sabe por quê? Lá no fundo, 10% do seu tempo, ou a porcentagem que você estipular do seu tempo de trabalho, você está dedicando isso para Deus. É um ato de serviço a Deus. 10% do seu tempo lá na fábrica, 15% do seu tempo, ou o percentual que você colocar no teu coração. Volto a afirmar, 10% é uma boa referência, mas não é lei. Você vai estar servindo a Deus. Senhor, essa é uma parte para a tua obra ir à frente. Senhor, esta é uma parte para a tua obra ir adiante. Mas Deus diz mais no versículo 10, e provai-me nisto. Deus está falando assim, olha, me testem. Me coloquem à prova assim. E vejam se eu passo no teste. Vê se eu cumpro ou não cumpro o que eu falo. Eu sou um Deus que não muda. E se você fizer corretamente a prova, veja o resultado. Deus vai dizer, se eu não vos abrir a janela dos céus. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 28. Deus estava mais uma vez voltando à aliança. Se eu não derramar em abundância,
E ele fala de duas maneiras aqui: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu vejo aqui duas maneiras: a maneira convencional de Deus, ou seja, Deus vai mandar chuva, e eu entendo aqui você vai ter o seu trabalho, você vai ter o seu suprimento, você vai ter o seu emprego. Deus está dizendo: eu vou garantir condições para que você se sustente adequadamente. Mas Deus tem também a maneira não convencional. Deus, por uma razão ou outra, em determinados momentos da nossa vida, Ele não nos dá o trabalho. Mas Ele também diz: eu supro de outra maneira e você não vai ter falta. E eu sei que muitos de vocês já experimentaram isso, de estarem desempregados e nada lhes faltar. Mas Deus diz mais: por vossa causa repreenderei o devorador. Ele estava falando de alguns tipos de gafanhoto. Existiam 3 tipos de gafanhoto em Israel na época, e um deles era muito terrível. Eles destruíam a plantação muito rapidamente. E aqui Deus está dizendo mais ou menos o seguinte: sabe quando você recebe o teu dinheiro no final do mês, e aí passa o final do mês, ou nem passa o final do mês, passou 5 dias, você já falou: acabou tudo. Você come, você tem o que comer, mas você nunca se sente satisfeito, você nunca se sente saciado, mesmo tendo muito às vezes. Sabe por quê? Porque se a sua ambição é enorme, não vai haver renda que chegue para satisfazê-la. Mas quando você encontra no Senhor a satisfação, aí é diferente. Essas coisas não vão te seduzir. E Deus fala que, olha, você vai se saciar, você não vai ficar andando atrás desesperadamente. E por último, Ele diz: a vossa vida não será estéril. Ele está dizendo aqui: olha, o trabalho de vocês não vai ser infrutífero, mas vai ser frutífero. E no versículo 12 ele encerra: todas as nações vos chamarão bem-aventurados. A sua família vai ver isso, os seus amigos vão ver isso, os seus vizinhos vão ver isso, e vão dizer como ele é feliz. Prova. Entrega todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus, inclusive esta. Determine a quantia, o percentual. Uma boa referência, já disse, essa é o dízimo. Mas independente do valor, faça com alegria, faça sacrificialmente, faça regularmente. Irmãos, Deus tem suprido nossas necessidades como igreja, e eu dou graças a Deus por isso. Eu não estou pregando porque esteja faltando algo para a igreja, porque Deus supre a sua obra. É certo que nós precisamos e pensamos em algumas coisas. A sua contribuição não é somente um meio de manter a obra do Senhor, mas é um meio de abençoar a sua vida. Que Deus nos abençoe.